Olá, meus amigos e vitrinautas. Giba está aqui hoje por uma questão polêmica. Polêmica porque querem fazer polêmica, ou alguns querem fazer polêmica, mas deveria ser normal, pelo menos a gente tentar entender, e é isso que o Giba tentou entender e tenta entender, mesmo sendo eu um homem da década de 60, com todos os seus viés, os seus defeitos de formação e etc. Às vezes a gente vê muita baixaria nas redes sobre a questão de identidade de gênero, orientação sexual e etc. Então, eu pelo menos tentei pesquisar um pouquinho algumas coisas, posso estar extremamente enganado, porque o único lugar de fala meu é o vitrine do Giba, o resto, né, não é o meu lugar de fala. Então vamos lá, tentar entender um pouquinho e vocês comigo, porque eu também estou aprendendo. Acho que o que a gente deve levar para a vida é sempre se tentar aprender, é não se fechar. Com críticas, obviamente, quando há excessos, né? Quando há uma politização muito forte, uma polarização muito forte, ou excessos, mas a gente tem que sempre estar tentando acompanhar a contemporaneidade. E essa deve ser a função de um sociólogo e de um jornalista, que é a minha formação básica. Tá? Por isso eu fui pesquisar a Jaqueline Gomes da Silva, que é uma pesquisadora e professora trans. Eu peguei essas primeiras falas aqui minha, vai ser um pouquinho em cima de uma orientação, de uma dissertação dela, né? Orientações dela. Identidade de gênero. O que é orientação sexual? São coisas diferentes, tá? Existem os papéis de gênero, que é como a pessoa se comporta socialmente na sociedade, né? Homem, mulher ou ambos, tá? E existe a identidade de gênero, é como a pessoa se identifica. Eu, Giba, me identifico como um cisgênero. O que é um cisgênero? Uma pessoa que se reconhece no gênero que nasci, no gênero de nascimento. E tem o homem trans, que é a pessoa que se identifica, né, que se reconhece como homem. Existem os travestis, né, pessoa que vivencia o papel do gênero feminino, não se reconhece como homem ou como mulher. Prefere e que prefere ser tratado sempre no feminino. E existem as pessoas não binárias. O que é isso dos não binários? Pessoa que não vivencia nenhum dos papéis de gênero. Não se reconhece como homem e nem se reconhece como mulher. Tá? Muito bem. E hoje, que tem bastante, né? Inclusive com pessoas de personalidades na sociedade, mulher trans, pessoa que se reivindica e se reconhece como mulher, tá? Como eu disse, pode haver outras interpretações diferenciadas, mas eu estou me baseando nessas orientações que a Jaqueline Gomes da Silva. E o que é orientação sexual? Orientação sexual é relativa à sexualidade e afetividade. A orientação sexual é usada para as questões do coração, do íntimo da pessoa, tá? É o que ela se orienta no aspecto da sua sexualidade. Uma pessoa pode ser heterossexual, certo?
um homem que sente atração uma mulher por uma mulher, ou uma mulher que sente atração por um homem, né? Vice-versa. Pode ser as lésbicas, né? Mulher que sente atração por mulheres, isso que se conhece como assexual, pessoa que não sente atração nem por homens nem por mulheres. Sido gay, é que homens que sentem atração por homens, e os bissexuais ou as bissexuais, pessoa que sente atração por homens e mulheres, tá? Bissexual pode ser homem e pode ser mulher. E tem o pansexual, pessoa que sente atração sexual por ou amorosa por diversas pessoas, por diversos sexos, diversas identidades de gênero. Ah, por isso que às vezes as pessoas veem as relações, né, aparentemente estranhas e não conseguem compreender. É porque existem as pessoas que estão abertas a esse tipo de sexualidade. São os pansexuais. Eu vou fazer aqui uma espécie de um mini, equivocado, mas um mini dicionário, né? Porque eu vou começar do A até a última, que mais ou menos vou falar um pouquinho, porque as pessoas falam, mas que essa sigla é gente, e a partir do A, algumas pode ser que vá faltar, com certeza algumas que não vai dar para falar aqui, né? Mas tem que ter que ser para compreender, para compreensão. Não gostou do vídeo? Deleta, corta, não gostou do assunto, não tem problema. Isso aqui é mais para um efeito de didática mesmo, né? Então vamos lá. Então, identidade de gênero é algo social que tem a ver com os arquétipos em que você se identifica ou não dentro da sociedade. Existem pessoas que veem arquétipos como mulher ou homem. Existem pessoas que se encaixam em algo entre essas coisas. Existem pessoas que se veem em arquétipos como masculinidade, neutralidade, feminilidade, sem se verem em arquétipos relacionados a gêneros binários. E existem pessoas que não conseguem se encaixar em nada disso. Sei que é difícil para muita gente, mas é o esforço que a sociedade moderna, que as pessoas têm que fazer. Senão, não haveria razão de estarmos vivendo essa vida. Vou falar um pouquinho sobre as pessoas transgênero. A identidade de gênero se refere à experiência de uma pessoa com o seu próprio gênero. Pessoas transgêneros possuem uma identidade de gênero que é diferente do sexo que lhes foi designado no momento do seu nascimento. Uma pessoa transgênero ou trans pode identificar-se como homem, mulher, transhomem, transmulher, como pessoa não binária ou com outros termos, tais como terceiro gênero, dois espíritos, travesti, gênero queer, acho que é isso, o meu inglês é horrível, né? E vários outros tipos de palavras que são, inclusive, difíceis de entender, né? Para a cultura, principalmente para a cultura brasileira, tá? As pessoas trans podem ter qualquer orientação sexual, gente, incluindo heterossexual, homossexual, bissexual e assexual. Muitas pessoas trans desejam ter o seu nome social e gênero legalmente reconhecidos e registrados em documentos de identidades oficiais. Pelo menos nós estamos avançando muito nisso, né? Então, essa já é uma vantagem nossa, tá? Em grande parte do mundo, as pessoas trans sofrem discriminação
violações de direitos, né, que vão do bullying, a abuso verbal, a negação da assistência médica, a educação, a violência, o trabalho, a moradia, detenções arbitrárias, prisões, lesão corporal, tortura, estupro, assassinato, umas palavras que eu não poderia falar aqui, dependendo da rede que vai passar, né? E etc. Tá? Então, por isso que é importante que a gente está aqui com a defesa dos direitos humanos. Sempre dentro da razoabilidade. Então, com letra A, vamos ver se a gente pega algumas coisas para a gente tentar, nesse mundo, esse show de letrinhas, etc. Primeiro, a sexual, que a gente já falou, né? Que é para todas as pessoas que não sentem atração sexual, ou seja, o sexo não faz parte de um relacionamento. A gente, às vezes, no dia a dia, no senso comum, costuma... quando eu falo gente, eu falo, não é você, eu, a sociedade, a rotular algumas pessoas que... nunca vi essa pessoa com namorada ou namorado e vivem a vida inteira, porque não tem vontade, né? Não tem atração sexual. Prefere viver a vida sem atração. Então, é uma pessoa sexual, tá? Então, esse é o A. Na linha do A, ainda a gente tem o agênero. Geralmente a palavra é uma... Nessa questão, geralmente é o não, né? A falta de, tá? Então, o agênero é aquela pessoa que não se identifica ou não quer ser identificado socialmente com nenhum gênero. Então, ele pode se dizer que é uma pessoa agênero. Gente, sempre eu estou aqui seguindo, não estou dando a minha opinião sobre isso, estou apenas tentando trabalhar didaticamente o assunto. Tem um andrógeno. Andrógeno, quem é da minha época, da década de 60, foi um termo muito usado entre 1960 e 1980 para designar artistas consagrados, como o falecido já David Bowie, né? Você viu, era o andrógeno, tá? Ou Madonna, o Prince. O que é esse andrógeno? Então, esse andrógeno, ele é um indivíduo que usa vestimentas comuns a ambos os gêneros, masculino e feminino. Então é um homem que se gosta de vestir de mulher, mas daí não é... Não, nesse caso, ele usa as vestimentas comuns, né? Mas ele não é... Ele é um andrógeno, gosta da famosa androgenia, tá? É um termo que, de certa forma, na minha opinião, meio datado mesmo, da década de 60 até a década de 80, tá? Um ser andrógeno. Tinha até a música, né? Tem uma música do... Eu acho que era do... Carioca, agora esqueci. Ele se androginou, né? Tem um sambinha aí. Tá? Ele deu bola a ela e ela nem ligou, uma coisa assim. Muito bem. Tem um assexual, que eu já disse. Tem... e na letra do A tem uma palavra muito... que não é de gênero, não é uma palavra de gênero, mas é uma palavra muito usada, porque é o famoso saiu do armário, que é o assumir-se, né? Por conta das barreiras socioculturais, muitos sentem dificuldades na aceitação, né? Como indivíduo da comunidade LGBT, etc. Então, essas pessoas avaliam se querem revelar isso para a família e para a sociedade. Por isso, a autoaceitação pode durar a vida inteira. Tem uma outra palavra que pode ser usada, que eu talvez até me encaixaria nela, que é aliado. Alguém que lute, simpatize e compartilhe dos objetivos da causa. Porque eu não vou condenar o que eu posso fazer na minha desconstrução, homem em desconstrução no sentido do machismo, né? Machista em desconstrução. Então, posso me tornar, lá no futuro, um aliado.
Então, estou usando essa como uma expressão. Tá? Então, eu sou um aliado, eu me simpatizo, eu compartilho os objetivos, só que eu sou cisgênero, né? Tenho a minha, mas eu quero me aliar às causas. Então, ele pode ser um aliado. Tem uma palavra também pouco usada, que eu acredito, que eu não vejo bem, que é aporagênero. É um gênero separado completamente de homem, mulher e gênero neutro. Ele não é, o aporagênero também não é caracterizado por alienação diante do conceito de gênero por falta de gênero, né? Mas algumas pessoas, é uma palavra, uma expressão um pouco usada. Eu juro que aí os especialistas vão falar, explicar um pouquinho mais o que é o aporagênero, que é esse, né, gênero separado completamente de homem, mulher e gênero neutro, tá? Por isso que talvez não se use muito, porque não é uma expressão tão conhecida assim, tá? Então, na linha do A, o que eu pesquisei, posso estar enganado, pode ter mais coisas, foi o que eu separei, né? Vamos para o B. Bom, B começa, obviamente, com bi. Alguém que sente atração por dois ou mais gêneros, né? Então, bi. Aí, bissexuais, vem bissexuais, né? Ou bissexual, que é a pessoa que se relaciona afetiva e sexualmente com pessoas de ambos os sexos e gêneros. E aí vem a palavra, o jargão, talvez um pouco pejorativa, né? Chamado bicha. Um jargão muito utilizado no meio LGBT, porém muita gente de fora do meio usa esse adjetivo de forma pejorativa. Tá? É uma tradução do inglês, acho que faggot, uma coisa assim. Tá? Já sabem que meu inglês é turco. Bissexual, então, né? Essa pessoa, voltando aqui para explicar um pouco do bissexual, bicha, né? Bissexual eu acabei não usando, que as pessoas às vezes abreviam muito para bi. Né? Então, o bi, isso acaba sendo bissexual e bi é a mesma coisa, tá? Aí você pode também ter o bicurioso. É verdade, a gente tem uma do bicurioso, que é um termo usado para se referir a alguém que não se identifica como bissexual nem como homossexual, mas sente ou mostra interesse em atividade sexual com alguém do mesmo sexo. O termo também se aplica a uma pessoa que geralmente se identifica como homossexual, mas sente ou mostra interesse em ter relação com pessoa do sexo oposto. Para bicuriosidade, para o bicurioso, também são aplicáveis os termos homoflexível ou heteroflexível. Podemos ir para C? Já que eu falei de bicurioso, tem o curioso, que é quem tem curiosidade de experimentar outras coisas, mesmo tendo certeza do que é. Às vezes vocês veem, né, alguns depoimentos nas redes sociais, a pessoa falando, tal, mas eu não sou, né? Como uma medida protetiva, já fala, mas eu não sou, é o curioso. E tem o cisgênero, eu falei lá na abertura que eu me identifico como uma pessoa do sexo, nasceu no sexo masculino, me identifico como homem, tá? Para simplificar, se abrevia-se cis. No meio GLBT é comum dizer mulher cis em contraponto às mulheres transgêneros, tá? Essa é uma mulher X, essa é uma mulher transgênero. Tá? Aí existe, ainda no C, e aí é uma palavra inglesa, e eu com as minhas dificuldades aqui, eu preciso fazer um curso de inglês, ainda há tempo, sempre há tempo, né? As crossdressers, né? Acho que é isso, que usam ocasionalmente roupas do gênero oposto, mas não se sente necessidade de fazer modificações físicas permanentes, como os transgêneros fazem, tá?
Essa prática nada tem a ver com orientação sexual. Inicialmente, esse termo se originou de fetiche de alguns homens tinham, né? Se vestir como mulher para satisfazer uma fantasia sexual. É isso, basicamente. É uma seria uma continuidade do curioso, né? Experimentando, mas sem só experimentando. Bom, é complexo, né, gente? Eu estou apenas na letra C. Por isso que aí a gente tem que ver e pesquisar. Me digam aqui, por favor, quem é, dicas, deixe nos comentários onde fazer pesquisas, porque eu só apenas dando um pontapé, tá, nessa questão. Ceterogênero é um gênero não binário relacionado específico à masculinidade, à feminilidade ou à neutralidade. A pessoa, ou seja, a pessoa pode falar que ele é um ceterogênero. Tem o centrigênero, que é uma identidade que está no meio entre múltiplos gêneros. Ah, só tem 2 gêneros. Gente, para por aí, tá? Senão a gente não consegue tentar. Tem outras mais no C, mas eu não, até pela questão do tempo aqui, e são termos não tão utilizados, por isso que eu falo, o abecedário é grande, né? O abecedário é grande. Letra D. Vamos começar, e mais famoso é drag king, né? As drags. Normalmente esse termo, drag king, é o homem cisgênero, já falei lá o que é o cisgênero, que se veste com roupas femininas de forma satírica e extravagante para shows e outros eventos. As roupas são questões artísticas que não necessariamente utilizam, né? As roupas são questões artísticas apenas, né? Eu estava aqui já avançando aqui no meu pensamento. Atualmente, há diversos tipos de drag kings, né? Drags que não necessariamente utilizam o humor como base para suas performances. Não vou citar nomes para não ter problemas. Agora, tem a drag king, ou seja, você tem a drag rainha, a drag rei. Já o drag rei, então a drag king é a versão masculina das drags, ou seja, uma mulher que se veste com roupas masculinas para performances artísticas. Nesse termo, a gente está só usando as questões de performance artística, não estamos falando aqui de outra coisa, tá? É sempre o cisgênero trabalhando a questão da roupa do sexo oposto para performance artística. Pode ser que tenha uma compreensão de drags diferentes e, por favor, passa, mas no levantamento que eu havia feito, era isso. Deixa eu ver, pesquisas que eu fiz, depois eu vou colocar no final várias fontes de pesquisa aí, não dá para ficar falando direto aqui. Ainda na letra D, é o demigênero, que é parte de um gênero. O demigênero pode ser a identidade de gênero que a pessoa tem ou apenas parte dela. E tem duragênero, alguém que possui múltiplos gêneros pode ter um duragênero. O que é isso? É o gênero mais estável entre os gêneros da pessoa. É aquela pessoa que vai, né? Só que, eu estou há mais tempo como esse gênero X. Fica lá um bom tempo transitando por aquele gênero e depois volta para o outro. Letra E, exibicionista. Pessoas que se exibem para terceiros durante o sexo. Está um pouco fora? Tá, mas está dentro do meu abecedário aqui. Ego, gênero. Um gênero pessoal único
para quem o experiencia, que não pode ser descrito de outra forma. É dele, tá? Então, egogênero. Tem pouca coisa na letra E, né? Talvez tenha mais algumas coisinhas, mas eu pulo. Letra F. Você tem familiares e amigos dentro desse complexo todo, por que não? Os friends, né? The family, são os aliados, né? São pessoas que se deram parceiras da comunidade, da famílias e amigos, são os apoiadores, os conhecidos, os parentes, aqueles que realmente os respeitam. Fobia, distúrbios psiquiátricos que expressam na forma da aversão e medo mórbido, irracional, desproporcional, persistente, repugnante e que pode e deve ser tratado. Esse é o mais. Essa fobia. Tem muita gente precisando ser tratada. Femigênero. Um gênero não binário, feminino, por natureza, no sentido de possuir feminilidade. Gênero fauno, fauno. Alguém cujo gênero muda de tempos em tempos, mas nunca para gêneros femininos. Nunca para gêneros femininos. O fauno nunca vai mudar para um gênero feminino. Terminamos o F por aqui, vamos para o G de giba. G de gay. Sente atração sexual, física e afetiva por pessoas do mesmo gênero. No sentido moderno, refere-se tipicamente a homens, tá? No passado se falava gays para homens e mulheres. Mas aí, isso é do passado. Vou aqui na minha colinha aqui dar uma olhada aqui, que agora vem um termo que é o gênero fluido. Muitas pessoas, é uma palavra, uma expressão que está mais em moda, né? De pessoas que se identificam com aspectos sociais de mais de um gênero em diversos momentos das suas vidas, né? Ou seja, na prática, o indivíduo pode se sentir mulher em alguns momentos, em outros momentos homem, flutuam por outras identidades de gênero, como agênero, por exemplo, fica um tempo como agênero. Então, vai flutuando nessas identidades. Identidades. Tem um gênero orientação. Também vocês vão encontrar. Gente, essas aqui é um mini vocabulário. São termos que a gente pode encontrar, não significa que existe o gênero orientação. Não, são termos que a gente vai encontrar. Tá? Gêneros, que aí você tem orientação, estrela, cor, tá? Fofo. São identificações. Estrela, por exemplo, né? A gente esse dia eu estava vendo um vídeo, a pessoa falando de outro planeta, etc. Aí eu entendi que, na verdade, ela estava se identificando como um gênero de uma estrela. Ela não se sentia como um gênero homem e mulher daqui da Terra, do mundo Terra. Estava assim, como um de outro mundo. Né? Uma alienígena, de fato. Vai além, é um gênero que vai além da nossa compreensão. A pessoa pode se identificar como gênero. Extraterrestre. Eu acho que essa expressão é até melhor do que estrela, extraterrestre. Aí também, um gênero associado com certa cor que a representa, tá? E o fofo que se identifica com uma pessoa fofinha, que se encaixa na definição de fofura e etc. São as expressões que a gente pode encontrar no universo. Assim como na letra H, nós vamos encontrar algumas expressões ou termos, tá?
Então, por exemplo, heterossexual. Indivíduo que sente, isso aí é fácil, né? Que sente atração sexual, física e afetiva por pessoas do sexo do gênero oposto. Heteroflexíveis. Que seria isso? São homens e mulheres que ficam na região intermediária entre o comportamento bissexual e o heterossexual. É normativo. Mas que ao mesmo tempo não querem para si o rótulo de gay. Por exemplo. Não vou usar exemplos, não, porque fica muito chato usar exemplos, né? Vocês é que exemplificam depois. Ainda na letra H tem heteronormatividade. Heteronormatividade. Eu juro que eu vi essa expressão na década de 90 pela primeira vez, quando num grupo que eu fazia uma revista, um jovem falou que ia fazer uma pesquisa sobre a heteronormatividade. E ele estava naquela época estudando alguma coisa relacionada ao textos do Guimarães Rosa. É a primeira vez, então é uma expressão que já vem há um bom tempo. Então, é a expressão usada para descrever o comportamento heterossexual como uma única conduta válida socialmente. Quem não segui-la ficará em desvantagem perante o restante da sociedade. Esse conceito é a base dos argumentos discriminatórios e preconceituosos que a comunidade LGBT repudia. Tá? Então, é a chamada heteronormatividade. Ainda transitando pelo H, homofobia, a grande problema social e político contemporâneo, né? Seja em qualquer local que a gente encontra, né? Esse é um conceito que ganhou domínio público no ativismo, no mundo acadêmico, na mídia, né? Homofobia deve ser definida como medo, aversão ou ódio irracional aos homossexuais e também aos que manifestem orientação sexual ou identidade de gênero diferente dos padrões ditos normais. E por último, aqui ainda no H, nós temos o homem não binário, né? Que é aquele homem, uma pessoa não binária, que acha que o conceito de masculinidade ou de homem, que o conceito de masculinidade ou de ser homem é útil para a sua identidade, tá? Então, é um homem não binário. Repita, é uma pessoa não binária que acha que o conceito de masculinidade ou de ser homem é útil para a sua identidade. A próxima é o I, intersexo, intersexual. Pessoas que nascem com genital ambíguo, com pênis, com vagina, depende de cada pessoa. Essas pessoas não se encaixam perfeitamente nas definições tradicionais do sexo masculino ou sexo feminino. Historicamente, os intersexuais eram conhecidos como hermafroditas, estado da minha época, né? Ou eunucos lá das outras épocas, não é da minha época não, os eunucos. São pessoas que têm características sexuais reprodutivas dos gêneros masculino e feminino. Ao nascerem, muitas vezes, a genitália fica indefinida, né? O pênis ou a vagina fica indefinida. Então, aí às vezes faz cirurgia, etc. Né? Então, essa é o intersexo intersexual. E tem a identidade de gênero, que consiste no modo como o indivíduo se identifica com o seu gênero. Em suma, representa como a pessoa se reconhece homem, mulher, ou ambos, ou nenhum dos gêneros, tá? Então, identidade de gênero consiste no modo
como o indivíduo se identifica com seu gênero. Isso é muito importante. Tá? Intergênero é um gênero influenciado ou informado por uma intersexualidade. Isso é apenas para pessoas intersexo. E tem uma expressão pouco usada, chamada ilusogênero. Alguém que sabe qual é o seu gênero, mas que ainda sente que ele é falso por causa de uma neurodivergência ou pressões externas, família e sociedade. Né? Já vários casos, né? E tem o ipsogênero. Uma pessoa ipsogênera é uma pessoa intersexo que se identifica completamente e pela vida inteira com o mesmo gênero que lhe foi designado ao nascer. Pessoas ipsogênero são muitas vezes separadas da categoria cisgênero por não terem acesso total ao privilégio cis. Seus corpos são tratados como inadequados, mutações que deveriam ser corrigidas, exceções esquecidas às normas de gênero. Esse é o ipsogênero. Estamos chegando lá. Vamos para o J, não do J. J tem pouco. Na realidade, em realidade, J tem todas as expressões que provavelmente são muito europeias, não são brasileiras. Uma, aliás, eu até acho que identifico muito parecido com um episódio do Black Mirror, né? Eu acho que é essa a forma que se pronuncia, Jussera. Juxe, é um termo muito complexo. Juro que eu queria ver os especialistas, tá? E nessa mesa tem o justaneu, um gênero relacionado ao gênero neutro, mas também separado. Se você não compreendeu, eu também não compreendi muito não. Então, como aqui não é uma aula, é uma vontade de aprender, então a gente poderia se aprofundar, se alguém puder deixar nos comentários. E olha, comentários, eu geralmente não excluo, ou corto, ou oculto comentários. Mas nesse em específico, se vier muita coisa fora do tom, serei obrigado a cortar. Tá? K. Quase não me lembro, tem uma palavra, kinsh, que na verdade significa fetiche, ou seja, principalmente pessoas com fetiche, palavra em inglês para excitação sexual, fetiche. E seria o kinetigênero, né? Kinetigênero, alguém cujo gênero está sempre mudando. Expressões pouquíssimas usadas e quase não vistas por aqui, né? Chegamos no L. Eu até entendi o que você ali do outro lado pensou. Vamos lá. Nada de política aqui. Lésbicas são mulheres cisgêneras ou transgêneras que sentem atração sexual, física, afetiva por outras mulheres. O significado da palavra lésbica provém dos poemas do poeta Safo, Safo, nascida em 630 a.C., 630 anos antes de Cristo, na ilha de Lesbos, na Grécia. Antes de falar, não é à toa que hoje, e eu acho que não havia anotado aqui, lá, né, quando eu chegar na letra S, sáfico, que é uma expressão mais usada hoje,
Aliás, por falar nisso no mundo da literatura, eu tenho uma grande amiga, escritora sáfica, e eu só fui aprender que é sáfica por conta delas se identificar com uma escritora sáfica, porque vem de Safo, da poeta Safo, né? Então, é uma mulher ou uma pessoa não binária que associa seu gênero ou de uma mulher ao de uma mulher que sente atração por outras pessoas que se encaixam nessa descrição anterior. Então, mulheres que gostam de mulheres. E aí, na letra L, essa é a maior da letra L, né? Na letra L tem algumas outras expressões que eu encontrei, mas eu acho que quase não utilizada, né? Uma é liberique, isso mesmo, liberique, um gênero que traz consigo a convicção ou a habilidade de expressá-lo mesmo com a pressão externa para não fazer isso. Tem o live, e aí tracinho que daí é sempre complementado, uma pessoa não binária alinhada com uma feminilidade que só sente atração por pessoas não binárias alinhadas com masculinidade. E LUV, L-U-V, uma pessoa não binária alinhada com masculinidade que só sente atração por pessoas não binárias alinhadas com a feminilidade. Então, tem LIV, L-I-V, e LUV, tá? Dentro dessas expressões. E aí chegamos ao M de mulher não binária. Uma pessoa não binária que acha que o conceito de feminilidade ou de ser mulher útil para a sua identidade. Tem uma outra expressão que vocês vão pensar muito no automóvel, porque, né? Maverick é um gênero específico definido por autonomia e convicção em relação a saber que esse gênero não é homem, nem mulher, nem neutro e nem qualquer identidade derivada dessas. Maverick. Pegue seu Maverick e saia por aí sem preocupação com definição. E é isso. Uma expressão que a gente pode usar aqui ainda em M é a modalidade de gênero, né? Que foi um termo cunhado em 2019 para descrever a correspondência entre a identidade de gênero de alguém e seu gênero designado ao nascimento, além de categorias suplementares que podem não descrever exatamente, mas que fazem parte do mesmo conjunto de rótulos. Modalidade de gênero, tá? E por fim, acho que de M não tem mais, vamos para o N. N de não binário. Pessoas cuja identidade ou expressão de gênero não se limitam às categorias masculina ou feminina. É importante sempre perguntar como quer ser identificada. Ela não é necessariamente sinônimo de transgênero ou transexual, tá? Ou não binário. Pergunte como você quer ser identificada ou identificado. Tá? Mas a pessoa, essa pessoa quer ser identificada. M tem também a expressão neutro, né? Mas comumente utilizada como termo gênero neutro. Pessoas que também podem se identificar como de um gênero completamente separado de homem ou mulher, ou que não possui gênero. Em M, tem algumas outras denominações, mas vou deixar passar daqui, que são termos quase não usados, ou expressões que dificilmente a gente vai encontrar por aqui, né? Tá? Mas tem uma expressão interessante que é nímice, gênero que existe, mas que é ambíguo ou indefinido, tá? Aí tem outros que realmente não nos interessam aqui.
mas tem o N de nome social. Que é o nome social? O nome social garante o uso e reconhecimento da sua identidade de gênero de pessoas transvestis e transexuais no âmbito das administrações públicas, federal, direta, autarquias e fundações, etc. Então é muito importante. Verifique sempre nos órgãos públicos se tem aquela plaquinha: aqui respeitamos o seu nome social, tá? Isso é muito importante. E onde não tem, é legal que as pessoas peçam para o poder público colocar: aqui respeitamos o seu nome social. Ok? Muito bem. Gente, como eu disse, isso aqui é um diálogo, estou explicitando aqui uma coisa que eu também quero aprender, eu também quero entender, e eu faço esse meu esforço, tá? De entender algumas expressões. Estamos chegando quase no final aqui, né? Então, agora a gente vai para a letra A. Tem pouca coisa. Acho que na verdade quase nada. Tem o ogligênero, alguém que possui alguns gêneros, mas não muitos. Uma pessoa cujo gênero é parcialmente seu gênero designado por causa de abuso, apenas para vítimas de abuso, especialmente vítimas de abuso religioso. O gligênero. É isso. Tem o oni também, ou omni, que é alguém que sente atração por todos os gêneros. Mas essa expressão pouquíssima usada por aqui. Minha anotação está chegando ao fim, porque agora eu estou chegando na letra P, de pan. Pansexual ou polissexual. Alguém que sente atração independentemente do gênero de pessoa, né? O polissexual é quem sente atração por vários gêneros, mas não todos também, tá? O pansexual não faz distinção de pessoas, eles são atraídas sexual, física e afetivamente por todos os tipos de gênero e identidade de gêneros, tá? Segundo, é uma forma de enxergar a bissexualidade ultrapassando o binarismo de gênero. Tem muita gente que se identifica como pansexual, né? Ainda no P, estamos aqui chegando. Polifluxo, alguém cuja orientação flui entre uma orientação multi ou alguém que sente atração por vários gêneros, mas cuja preferência por gêneros muda de tempo em tempos. Certo? Então é isso. Tem mais alguns de P's, mas eu estou pulando. Que já falei lá no final, mais ou menos, qual a intenção aqui. Eu falei de droga, eu não falei do care, né? Então, K, o que é um termo em inglês, care, traduzido ao pé da letra, significa estranho, mas não é o caso dele na sigla, tá? O care, ele engloba pessoas que se identificam com... Já falei, meu inglês é maravilhoso. Ele engloba pessoas que se identificam com todas as orientações sexuais e gêneros, sem se encaixar em apenas um deles. É uma palavra, portanto, do idioma inglês, né? Que significa estranho, excêntrico, diferente, esquisito. E por muitos anos foi usada de forma pejorativa para designar pessoas LGBTs. Até que na década de 90, ganhou notoriedade com a teoria queer da Judith Butler. Fantástica essa Judith, viu? Não só sobre essa questão da teoria queer, mas sobre questões de ódio, etc. Não sei se ela a formação
filósofa, não me lembro, mas é muito boa, já li alguns textos dela, excelente. Mesmo a sigla LGBT, sendo a mais usada, muitos acrescentam que o que, né, para pessoas que se sentem diferentes dentro da própria comunidade, tá? Então, a mais fantástica daí da coisa. A Judith Kerr, eu indicaria nesse sentido, tem vários livros dela, mas nesse caso específico aqui que a gente está falando hoje, o livro Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão de Identidade, né, com a tradução do Renato Aguiar, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira 2010. Ela tem um muito bom para todos e todas, que é sobre o discurso do ódio. Infelizmente, eu não anotei aqui, mas posso passar numa próxima oportunidade. Eu vou, entre aspas, me permitam fazer antes de continuar aqui, a gente está chegando no final, né? Já tá próximo, entre aspas, da Judith Butler. Aspas. Seu caráter imutável do sexo é contestável. Talvez o próprio construto chamado sexo seja tão culturalmente construído quanto o gênero. A rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma. Se o sexo é ele próprio, uma categoria tomada em seu gênero não faz sentido definir o gênero como a interpretação cultural do sexo. Tá presente nessa obra Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão de Identidade. Pararam, chegando ao S. Ao S de sair do armário, gíria muito comum entre LGBTs, usada basicamente para explicar quando alguém assume publicamente sua orientação sexual e identidade de gênero. Ainda no S, não sei se isso ainda é usado, mas Suzy era um homem homossexual malhadão, afeminado, e já com mais de 40 aninhos, que era o anterior a Barbie. Sem gênero, alguém que não possui gênero, similar a gênero, mas algumas pessoas preferem apenas dizer que não possuem gênero. Então, também sem gênero a gente vai encontrar isso. Tá? E tem outras expressões que quase a gente não usa aqui, escorigênero, alguém que possui 3 gêneros que mudam entre si, mas que considera tais gêneros similares. E aí a letra T, Two-Spirit, por isso que talvez vem disso, né? É uma identidade indígena americana bastante antiga, Two-Spirit, que não possui o padrão de gênero da sociedade como homem e mulher. Eles acreditam ter nascido com espírito masculino e feminino dentro delas. 2 espíritos. Identidade de gênero mista, masculina ou feminina. Então, isso vem da cultura indígena americana. Two-Spirit. Outra palavra, travesti. É a pessoa que nasce do sexo masculino, mas que tem identidade de gênero oposta ao seu, biológico. Utiliza-se o artigo definido feminino a para falar da travesti. É a travesti. A travesti. Transsexuais. São pessoas que não se enxergam no gênero designado no seu nascimento. Outra expressão é T-lover, né? T-lover. São pessoas que se sentem atraídas por travestis e transexuais. Mas transfobia, palavra criada para representar a rejeição e a aversão às pessoas transexuais. A expressão está mais relacionada às ações políticas do movimento LGBT,
transfobia. Transfobia mata. Transformista, assim como a drag queen e as drag kings. As transformistas são indivíduos que se vestem com roupas de gênero oposto movido para fins artísticos, porém de forma menos extravagante. Transgêneros. Esse termo abarca tanto transexuais quanto travestis. E mais uma aqui com letra F é trifluxo. Alguém que é tri, mas cuja preferência por gênero é fluida. Tá? Cada hora num canto, cada hora no outro, e assim vai. Tá? Bom, tinha mais, mas no vocabulário aqui eu acabei, né? Eu quero só... não acabei não, porque falta a letra X, né? E o U. Então, vamos para o U. Aqui nas minhas anotações aqui. Campo U. Uranic. Alguém que sente atração por homens, por pessoas sem gêneros. E por todas as pessoas não binárias que não forem femininas ou alinhadas com gênero mulher. Tem o ultergênero. Essa expressão eu te juro que só pesquisando que eu encontrei. Alguém intersexo que não se identifica parcialmente ou totalmente com seu gênero designado, mas que sente que não se encaixa bem na identidade trans por ser intersexo. Pessoas ultergênero se encaixam na modalidade transgênero e podem usar o termo em certos contextos, mas em geral se identificam primariamente como ultergêneros. Tá? Muito bem. E aí nós vamos para o V, de voyeurismo, né? Que é assistir sexo praticado por terceiros. Vácuo, ou gênero vácuo. Alguém cujo gênero não existe e que sente um vácuo onde deveria estar o gênero. Também pode ser um termo utilizado para alguém sem gênero, já que a gênero e neutros, ou neutros, podem ser utilizados como sinônimos, né, de neutralidade. Vamos ver aqui, tem o viramoric, ou vir, alguém não binário que sente atração somente por homens. E chegando no X da questão, xenogênero, um termo que abrange qualquer identidade de gênero caracterizada pela relação com coisas que não são normalmente associadas com gênero. Por exemplo, como plantas, animais, minerais. Então, aqueles que se identificam como homem, que se identifica como um lobo, ou mulher que se identifica como uma coelha, etc. Tá? Ou cores, eu me identifico com pedra rubi. Tá? Tem um outro termo, mas pouquíssimo utilizado, que é sum, né, de X, né, shun, gênero. Alguém que não se consegue definir seu gênero, alguém que se tenta achar termos para ele, mas nenhum parece correto, devido a problemas de identidade ou de autoconfiança. Existe até nas bandeiras, as bandeiras chum. Uma outra oportunidade, vou ver se eu coloco, porque aí no vídeo hoje não dá, porque ele tem que ser mais visual, a questão das bandeiras, né? Eu coloco as várias bandeiras da maioria desses termos que eu citei aqui, tá? Se gostarem, se não, não tem importância. E fechando com o Z. É isso mesmo? Fechando com o Z. De zenina, alguém que se identifica como uma mulher não binária ou com algum gênero parecido com esse, mas que quer um nome para seu gênero que pareça mais neutro ou não binário.
por não querer se associar com palavras como mulher ou menina. E zenino, alguém que se identifica como um homem não binário ou como algum outro gênero parecido com este, mas que quer um nome para seu gênero que pareça mais neutro ou não binário, por não querer se associar com palavras como homem ou menino. Ah, professor Gilberto, e aquela expressão lá, começa com a letra B. Algumas outras expressões eu vou falar depois, tá? Inclusive essa que começa com a letra B e termina com A. E aí a gente tem o símbolo mais. O símbolo de mais engloba outras variantes, adicionando o sinal de mais. Procura se atender e representar lá dentro daquele espectro das letras pessoas que não estão incluídas em nenhuma dessas identidades cobertas pela sigla LGBT. Tá certo? Aí a gente vai, no futuro, talvez, discutir, se houver oportunidade, os tipos de linguagem que são propostas e são polêmicas, né? Porque existe vários tipos de linguagens, tá? E aí não é só aquela que deu polêmica, tem vários outros tipos de linguagem, tá, gente? Não é só aquela que polemizou aí, não, que gerou várias discussões do ele, né? Você tem uma série diferentes, tá? Que a gente pode tratar numa outra oportunidade aqui na questão da linguagem, que também eu não sou um cara joia nisso, para tentar aprender, tá? Um pouquinho, contribuir. E é isso. Depois eu coloco uma outra descrição, alguma biografia que eu considerei, porque você vai Gilberto falou essas besteiras aí sem pesquisar. Não, pesquisei algumas coisas e estão presentes aqui, tá? Nem tudo, outras foram pesquisas de internet, mas tem as fontes aí para passar para vocês. Eu preciso certificar de alguns links aqui ainda se eles estão funcionando ou não para depois colocá-los, tá bom? Pessoal, é isso. Sou um ser em construção. Espero que essa metamorfose ambulante continue, apesar de estar chegando na casa dos 70. Eu acho que a gente está aí, a gente não pode deixar de aprender a vida inteira. Acho que a gente tem o espírito de professor, como eu fui um bom tempo da minha vida. A gente não larga de estudar. Estudar sempre é fundamental para compreender os problemas e as questões contemporâneas, tá? Usar a história, ler muito e, principalmente, dialogar. Onde há o diálogo, há condições de se resolver as questões de forma pacífica, certo? E construtiva. Onde não há diálogo, há guerra, há ódio, há perseguição e mortes. Da parte do Giba, não é isso que o Giba deseja para todos e para todas. Tá bom? Espero ter contribuído. Por favor, me sigam o Vitrine do Giba nas redes sociais, né? Vai lá, curta e divulgue os seus vídeos. Um abraço para todos e que possamos voltar posteriormente nesse assunto, tá? É assim que a gente vai construindo um mundo absolutamente melhor do que nós já vivemos. Essa é a construção, isso que eu desejo para todo mundo. Até!